Olá, neste momento nós vamos fazer uma reflexão baseada numa série de mensagens que eu tenho pregado. Pena que essa mensagem que eu preguei não gravei em vídeo, mas tem um CD dela, gravei em áudio. E essa série de mensagens é uma criatividade minha mesmo, que é oficinas de reflexões. E essa mensagem que eu vou dar um breve resumo para que você comece a entender o que se foi pregado. Dessa mensagem eu preguei sobre a grandeza de uma fé de caráter, baseado na fé do Simeão. Sim, Simeão do capítulo 2, do versículo 25 ao 38. Nós temos um homem que diferencia-se de fé, que tem uma diferença de conceito de fé, que tem as características de uma fé que devemos ter. Então é baseado nessa reflexão que eu quero trazer essa mensagem ao seu coração. Primeiro, nós temos que entender alguns princípios da fé do Simeão, como por exemplo, o Simeão ele lida na sua fé com uma expectativa diferente da expectativa dos judeus. O Simeão tinha estruturado a sua fé na redenção, na salvação e na justificação de Israel. Já os anciões da época estruturaram a sua fé baseado em tradição, em fé, em sustentabilidade dos seus dogmas, dos seus rituais, daquilo que eles achavam que era o correto, o certo. Nós temos que ter muito cuidado quando estruturamos a nossa fé, porque muitas vezes a nossa fé está estruturada, mas nós temos que entender em que a nossa fé de fato está estruturada. Porque o Simeão aqui ele estrutura a sua fé em cima do verdadeiro Messias. E o que caracterizava o verdadeiro Messias? Era a obra que o Messias ia fazer em Israel. E o que era o objetivo maior do Messias, que é Jesus? A redenção, a salvação e a justificação. Então nós temos que ter muito cuidado quando estamos querendo uma fé que gere em nós oba-obas, que gere em nós religiosidade. A fé dos outros judeus, de alguns, vários outros judeus da época, de outros sacerdotes, geraram neles preconceitos, geraram neles distúrbios de fé, geraram neles egocentrismo, geraram neles facções e divisões. Mas a fé do Simeão enxergava todo Israel sendo justificado, sendo salvo e sendo regenerado, sendo purificado dos seus pecados. E depois nós vemos o que caracterizava o caráter da fé do Simeão é que ele estava confiante na palavra, ele confiou na palavra do Senhor. Quando ele foi ao templo, nós vemos que ele se apresenta como um homem que confiava na prática, não na falácia. Nós vemos hoje um tipo de fé estranha, a fé do declara, a fé do determinismo. E eu te pergunto, qual é o mais importante? Ser aquela pessoa que anda determinando ou ser uma pessoa determinada na vida? Aqui faz a diferença do confiar na palavra de Deus que o Simeão confiava. Ele não andava determinando nada. Ele era um homem determinado a confiar na palavra de Deus. Se você quer vitória, se você quer realmente conquistar uma fé de verdade, uma fé genuína, não ande determinando nada. Seja determinado nas suas atitudes, seja determinado na sua prática, seja determinado na sua coerência e com certeza fará toda a diferença. Ele era um homem de convicção, ele era um homem determinado a confiar na palavra de Deus. Todos os doutores da lei buscavam a palavra de Deus e interpretá-la o máximo do possível para alienar os seus dogmas, alienar as suas tradições para poder confirmar e justificar todas as suas doutrinas meramente humanas. Não é diferente hoje, nós temos igrejas que buscam diversas vezes alienar a palavra de Deus.
aos seus conceitos, aos seus valores doutrinários, aos seus valores culturais. E a palavra, a essência da palavra que gera salvação, redenção, justificação, que é por intermédio de Jesus, que é a manifestação da graça de Deus, é cada vez mais rejeitada, cada vez mais é colocada em segundo passo. Primeiro, se veste de religiosidade. Primeiro, cumpre todas as tradições. Essa era a mentalidade dos judeus. Essa era a mentalidade do religioso. Mas o Simeão não. Primeiro de tudo, é buscar confiar na palavra de Deus. É primeiro acreditar, não apenas na falácia, mas acreditar na prática, que realmente essa palavra resultaria vitória para a vida dele. E em terceiro lugar, nós vemos o Simeão como comprovação que ele era um homem confiante na palavra. Ele era guiado pelo Espírito, e ser guiado pelo Espírito é ser movido por ele. Ser movido aqui não é como se dizem, algumas pessoas acham que o Espírito chega, te pega, faz o que quer, para onde vai. Não. É ser movido de uma forma coordenadora, ser movido de uma forma que você mesmo aceita, que você entende. O Simeão entendia. O Simeão estava naquele momento e os olhos dele contemplou Jesus, recém-nascido, e que era o Redentor de Israel, que era o Salvador e o Justificador de Israel. Só porque ele foi movido pelo Espírito. Seja um homem movido, seja uma mulher movida pelo Espírito de Deus. Não seja movido por ventos de doutrina, nem seja movido por certas crenças de fé que na realidade são fés ofensivas, são fés que não sujeita os que a têm, mas que essa fé muitas vezes quer sujeitar a Deus como se Deus fosse um empregado. Simeão não ficou nesse naipe. Simeão não ficou nesse salto dizendo que Deus tinha que servi-lo, que Deus tinha que fazer isso, porque afinal de contas ele tinha fé. Eu vi esses dias num jornal de uma igreja onde o pastor, que é um bispo daquela igreja, comentava: se você tem fé, Deus é obrigado a te dar. Deus não é obrigado a nada. Se nós não somos obrigados a fazer nada para Deus, e Deus também não aceita nós sermos obrigados a fazer a força, ele também não nos faz nada à força. Ele não se sente coagido, ele não se sente forçado a nada, ele faz por amor. Se ele tiver que fazer na sua vida, ele vai fazer como fez no Simeão. Havia uma promessa na vida desse homem, e essa promessa foi cumprida. Por quê? Porque ele cumpriu alguns pré-requisitos que a fé tem a nos oferecer. Primeiro, a nossa expectativa de fé tem que ser reavaliada, tem que ser reestruturada, tem que estar estruturada e firmada naquilo que é verídico, naquilo que gera vida. E é Jesus o que nos gera vida, que nos gera salvação, que nos gera redenção. Ele estava preocupado com a salvação, ele estava preocupado com os princípios de Deus e com valores de Deus. E ele estava confiante na palavra e movido pelo Espírito. Que Deus o abençoe. Essa mensagem faz parte da, como eu disse, oficinas de mensagem, oficinas de reflexões, e com certeza você vai assistir mais algumas, que foram diversas mensagens, são quase 60, mas eu vou pregar só apenas, pôr em vídeo alguns resumos de algumas que eu já preguei. Amém. Que Deus abençoe. Amém.